Olá, meus irmãos, uma boa noite para todos. Que o Senhor abençoe a vossa vida. Que o Senhor lhe conceda a paz. A paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, passando aqui para fazermos a leitura no livro de Eclesiastes, Bíblia Cristã Católica. O livro de Eclesiastes foi escrito por Salomão. O capítulo 2 diz assim: Disse eu no meu coração, ora vem, eu te provarei com alegria, portanto goza o prazer, mas eis que também isso era vaidade. Ao riso disse, está doido, e da alegria, de que serve esta? Busquei no meu coração como estimular com vinho a minha carne, regando, porém, o meu coração com sabedoria, e entregar-me à loucura até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo dos céus durante o número dos seus dias, dos dias da sua vida. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casa, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins, e plantei neles árvores de toda espécie de frutos. Fiz para mim tanques de água para regar com eles o bosque em que reverdecia as árvores. Adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também tive grandes possessões de gados e ovelhas, mais do que todos que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouro dos reis e da província. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, e de instrumentos de música de toda espécie. Fui engrandecido, e aumentei mais do que todos que houve antes de mim em Jerusalém, e perseverou também comigo a minha sabedoria. E tudo quanto desejaram meus olhos, não lhe neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma. Mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. Olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu trabalhando tinha feito, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Então passei a contemplar a sabedoria, e a loucura, e a estultícia. Pois que fará o homem que seguir ao rei? O mesmo que outros já fizeram. Então vi que a sabedoria é mais excelente do que a estultícia, quanto a luz mais excelente do que as trevas. Os olhos dos homens sábios estão na sua cabeça, mas os loucos andam em treva. Então também entendi eu que o mesmo lhe sucede a ambos. Assim eu disse no meu coração, como acontece a todo, assim me sucederá a mim. Por que então busquei eu mais sabedoria? Então disse eu no meu coração que também isto era vaidade. Porque nunca haverá mais lembrança dos sábios do que do tolo. Porquanto de tudo nos dias futuros tal esquecimento haverá.
E como morre o sábio, assim também morre o tolo. Por isso, odiei esta vida. Porque a obra que fiz debaixo do sol me era penosa. Sim, tudo é vaidade e aflição de espírito. Também eu odiei todo o meu trabalho que realizei debaixo do sol, visto que eu havia de deixá-lo ao homem que viesse depois de mim. E quem sabe se será sábio ou tolo? Todavia, ele se assenhorará de todo o meu trabalho que realizei e em que me houvera sabiamente debaixo do sol. Também isto era vaidade. Então eu me volvei e entreguei o meu coração ao desespero no tocante do trabalho a qual realizei debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, conhecimento e destreza. Contudo, deixará o seu trabalho como uma porção de quem nele não trabalhou. Também isto é vaidade e o grande mal. Porque que mais tem o homem de todo o seu trabalho e de aflição do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores, e a sua ocupação é aflição. Até de noite não descansa o seu coração. Também isto é vaidade. Não há nada melhor para o homem do que comer e beber e fazer com que sua alma goze do bem do seu trabalho. Também vi que isto vem da mão de Deus. Pois quem pode comer ou quem pode gozar o melhor do que eu? Porque ao homem que é bom diante de Deus, Deus dá sabedoria e conhecimento e alegria, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, para dá-lo ao que é bom perante Deus. Também isto é vaidade e aflição de espírito. Muito bem, amados, diletos irmãos. Aqui nós vemos Salomão, no início, quando ele se tornou rei, ele procurou usufruir de tudo que o seu coração desejava. Ele mesmo conversou com ele, ele dizia que não iria privar o seu coração de alegria. Portanto, diz ele, iria gozar o prazer. Mas ele, depois de ter experimentado todos os prazeres da vida, ele percebe que isso é vaidade. Aí ele se volta e analisa, ele diz assim: no riso, disse eu, é doido. E da alegria, ele diz: para que serve esta? Então ele busca em seu coração como estimular o seu coração através da bebida alcoólica. Ele se tornou praticamente um alcoólatra. Mas ele procurou manter a sabedoria em seu coração. E ele acabou cometendo loucura. Ele entregou-se às loucuras até ver o que seria melhor que os filhos dos homens viessem fazer debaixo do céu durante o seu período de vida. Então ele diz que ele fez grandes obras. Eu vos disse que Salomão trabalhou muito. Então ele fez grandes obras magníficas. Salomão fez um palácio com jardim suspenso. Coisas que não havia um arquiteto na época que pudesse planejar. E Salomão faz obras magníficas. Ele diz que ele edificou para ele casa. Ele plantou grandes lavouras de vinhedos.
Ele fez jardins, ele plantou árvores frutíferas de toda espécie, árvores que produziam frutos. Tudo isso ele fez. Ele fez, inclusive, um sistema de irrigação. Ele disse que construiu tanques de água para regar com eles o bosque que reverdeceria as árvores. Então ele construiu um sistema avançado de irrigação. E ele diz que ele adquiriu servos e servas. Ele foi alguém que comprou pessoas, comprou escravos e escravas. Ele diz que também teve escravo nascido em sua própria casa. Também ele teve grandes possessões de gados. A riqueza de Salomão era extraordinária. A Bíblia informa que no período de Salomão, a prata não tinha valor nenhum. O único valor que tinha naquela época, Salomão, ele gostava muito de ouro. Mas ele teve grandes possessões de gados, de ovelha, mais do que todos aqueles que foram antes dele em Jerusalém. Ele também adquiriu tesouros preciosos. Ele se tornou alguém que cobrava imposto das províncias. E ele procurou, através das músicas, desfrutar das delícias das músicas. Ele teve cantores e cantoras. E assim, ele desfrutava das delícias, diz ele, dos filhos dos homens. Porque Salomão, ele teve várias e várias mulheres. Então, ele desfrutava através, ele como sendo poeta, ele era um grande conquistador. E de instrumento de música de toda espécie, ele teve como usufruir das melhores músicas. E ele também se engrandeceu, ele aumentou mais do que todos aqueles que foram antes dele. Mas ele perseverou em continuar buscando a sabedoria. E ele diz que tudo quanto ele desejava, tudo aquilo que os seus olhos desejavam, ele não negava. Ele nem privou o seu coração de ter essa alegria alguma. Mas, diz ele, que o coração dele se alegrou por todo o seu trabalho, e isto foi a porção de todo o seu trabalho. Então ele olha para a obra que ele fez, ele olha para aquilo que ele edificou, ele passa a fazer uma autoanálise por tudo aquilo, por todo o trabalho, por todo o esforço que ele fez, como ele trabalhou, quanto trabalho tinha feito e tudo. Ele percebe que tudo isso ele fez simplesmente pela vaidade. Ele fez isso para se tornar poderoso. Ele queria ser reconhecido como alguém grande e poderoso. E ele diz que tudo isso era vaidade, era aflição de espírito, e que não traz proveito nenhum. Nada ele poderia aproveitar. Então ele olha para todas essas obras que ele fez, como também ele trabalhou. Então ele passou a contemplar e percebeu que a sabedoria é melhor do que a loucura. Ele é mais excelente do que a loucura. Quanto à luz, e os olhos do homem, diz ele, do sábio, ele está na cabeça. Mas o louco, ele anda simplesmente pela emoção, simplesmente seguindo o seu instinto. O louco age como um animal. O sábio segue a orientação da sua mente. E também ele entendeu que o mesmo acaba sucedendo tanto para os sábios quanto para os loucos. Ele diz que da maneira como morre um, o outro também irá morrer. Para onde um for, o outro também irá também. Sendo sábio, sendo tolo, todos terão o seu final. Todos irão
um dia conhecer a própria morte. Porque ele diz que quando morre tanto o sábio quanto o tolo, não haverá mais lembrança, tanto do sábio quanto do tolo, dos dias que ele fez, tudo haverá um total esquecimento. Como morre esse sábio, assim também morre aquele que é tolo. Ele morre da mesma maneira. Quer dizer, Salomão acaba percebendo que não há proveito em nada. Todos terão o mesmo destino, a sepultura. Então ele entra em depressão. Ele diz, então, eu odiei o meu trabalho, eu odiei tudo que realizei debaixo do sol. Mas por que ele sentiu esse ódio? Porque ele disse que iria deixar todo aquilo que ele fez para o outro homem que viesse depois dele. E ele não sabia se essa pessoa seria sábia ou seria tolo. Mas essa pessoa iria se assenhorar de toda a obra que Salomão tinha realizado. E ele nem sabia se essa pessoa que iria se assenhorar de tudo isso, poderia usufruir sabiamente, se iria agir sabiamente. Então ele torna a dizer que ele fez tudo isso por vaidade. Era tudo vaidade. Então ele diz que ele olha para o seu interior, para o seu coração, e o seu coração se entra em desespero. O seu coração fica desesperado. Ele fica praticamente depressivo de tanto trabalho que ele fez, quantas realizações feitas por ele. Mas para que isso serviria, diz ele? Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, conhecimento e destreza, e contudo deixará o seu trabalho como uma porção de quem nele não trabalhou. Amados, diletos irmãos, muitas vezes eu, por exemplo, eu amo o que eu faço. Eu procurei me qualificar naquilo que eu faço. Eu estudei, eu fiz curso, então me qualifiquei nessa profissão que estou exercendo. E Salomão também, mediante a sabedoria, ele fez o seu trabalho com grande dedicação, com grande destreza, com grande sabedoria. Mas contudo, ele iria deixar o fruto do seu trabalho para outra pessoa. Ele diz, porque que mais tem o homem de todo o seu trabalho? Apenas a aflição do seu coração. E que ele ainda, mesmo trabalhando de sol a sol, nada há melhor para o homem que comer e beber. Ele percebe que, tendo o seu alimento, tendo o seu pão cotidiano, tendo que comer e beber, isso é o suficiente para a alma do ser humano, para que viva bem do seu trabalho. E também ele viu que isto vem da mão de Deus. Porque quem pode comer, diz ele, ou quem pode gozar melhor do que eu? Ele sabia que ele tinha esse privilégio, pois ele foi rei, ele tinha grande poder, ele tinha tudo aquilo que ele queria, tudo aquilo que ele almejava, ele tinha condição de possuir. Então ele diz, quem poderá gozar melhor do que eu? Porque ao homem que é bom diante de Deus, Deus dá sabedoria, dá conhecimento. Mas ao tolo, ao pecador, só trabalho. Trabalho para que ele ajunte e amontoe, para deixar para outra pessoa. Mas isso também é vaidade e aflição de espírito. É isso que Salomão diz. Então, amados, diletos irmãos, alguns pais, muitas vezes trabalha, tentando acumular riqueza, querendo deixar posse para seus filhos. E muitas vezes nem vê seus filhos crescerem, nem vê seus filhos se desenvolver. Isso aconteceu comigo, amados. Eu, por exemplo, não cheguei a ver as minhas filhas crescerem. Quando eu percebi, as minhas filhas já estavam casando.
já estavam saindo de casa. E muitas vezes você perde o melhor da sua vida, de tanto trabalho, de tanta querendo cada vez possuir mais e mais. Mas tudo isso é aflição de espírito, é cansaço, é enfado. Tire um tempo para se dedicar para a sua família. Trabalho é bom. Todos querem produzir, todos querem ter uma vida próspera, ter um bom carro, ter uma boa casa, ter um lar, um bom teto, mas também cuide do seu familiar. Que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde, que Deus seja a vossa proteção, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.